Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje, a gente vai dar uma olhadinha em várias pinturas de vários estilos, falando de um tema que é o mito de Hylas e as ninfas. Então vem comigo aqui que eu vou te falar do mito e mostrar alguns quadros muito bonitos sobre esse assunto. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Esse vídeo aqui, gente, começou com a preparação de outro vídeo que é sobre as obras de Waterhouse, que ele vai ser feito também, pode ficar tranquilo. Mas quando eu estava ali procurando as imagens, novas imagens, eu me deparei com algumas pinturas dele, duas pinturas, falando desse mito de Hylas e as ninfas. Aí eu não me aguentei, fui pesquisar umas coisinhas a mais e achei outros quadros, mosaicos, ou seja, é um tema bem recorrente dentro da arte que eu achei interessante vocês conhecerem, para que quando vocês chegarem no museu, verem algum tipo de pintura, vocês identificarem a obra, saber quem é Hylas e o que está representando aquela pintura que você está vendo, ok? Então a gente vai falar sobre Hylas e as ninfas, que é uma história dentro da saga dos Argonautas, né? Jasão e os Argonautas. Argonautas é o navio Argos e sua tripulação. Jasão e os Argonautas então vão atrás do Velocino de Ouro. E tem uma parte da história em que ele vai chamando as pessoas, os heróis e tal, e tipo assim, vai ser a maior navegação do mundo, enfim, para trazer o pessoal para ir junto com ele para pegar o velo de ouro. E aí, em um determinado ponto, ele encontra Hércules, né? Hércules está ali mais ou menos na etapa eu acho que é do Javali de Erimanto, mais ou menos. Se você gosta de Hércules, a gente tem uma playlist aqui, né? Vou deixar o cardzinho para vocês, falando de cada um dos trabalhos de Hércules. E aí, no meio dessa história, né, ele larga os trabalhos de Hércules, os seus próprios trabalhos, né, fica sabendo que existe essa grande expedição, com todos os heróis estão sendo chamados, ele fala, eu vou junto, né? Então ele dá uma pausa ali nos seus trabalhos, se junta aos Argonautas, e junto com ele, né, nesse mesmo momento, vai Hylas. Hylas, ele é meio que o oposto a Hércules, não um oposto de briga, né, mas um oposto complementar, tá? Ele é um complemento de Hércules, ele leva as flechas, né, ele leva os escudos e tal, e ele tem um outro perfil. Hércules, a gente sabe que é um herói juvenil, né, muito da questão da força, de querer resolver as coisas rápidas, até por isso ele tem muitos problemas nas suas provas, né? E Hylas, ele já é um oposto, ele é mais racional, ele é mais delicado, ele é mais sensível. É uma sensibilidade que Hércules ainda vai desenvolver e não tem. Então esses dois eles se complementam e entram então para essa aventura dos Argonautas. Essa parte é importante desse complemento, porque vai ser definitivo na história, porque tem um dia que eles param numa ilha. E nessa ilha, nesse momento, Hylas pedem para ele buscar água. Só a gente parou aqui, você vai lá, né? Vai com o jarro e pega a água porque a gente precisa continuar a viagem, né? Isso é normal, você para e aí você reabastece. É tipo parar na ilha de conveniências, né? 24 horas ali para se reabastecer e continuar a viagem. Só que Hylas não volta. Hylas vai e não volta. E o pessoal esperando. Fala, rapaz, o Hylas não volta não, vamos embora. E o Hércules fala, de jeito nenhum, né? Eu vou lá atrás dele, a gente não vai sair sem ele não. E aí Hércules, né, já conhecido como um grande herói, vai atrás de Hylas. E não encontra, procura, chama, né? Chama por Hylas. Hylas, cadê tu? Vamos lá, vamos perder o bonde, vamos embora. Hylas, e Hylas não responde. Tem até um termo, né, que é chamar por Hylas, assim, para de chamar por Hylas, o que é isso? É uma coisa que não vai, é uma causa perdida, você não vai encontrar Hylas, né? E aí Hércules realmente não encontra, e quando ele volta para o navio, né, para o Argos, eles já tinham ido embora, eles largaram Hércules na ilha, e aí Hércules ficou sem o Argos e sem Hylas, né, porque ele não encontrou.
E, né, depois dessa história, diversos autores falam que Ilas foi então seduzido pelas ninfas. E nessa sedução das ninfas, né, que representam ali os desejos, os prazeres, ele não resiste e morre afogado, ok? Então essa outra contraparte de Hércules, digamos assim, não passou pelas suas provas. Ele foi seduzido pelas sereias, né? E vê que Hércules está passando pelas provas para chegar num nível de completude. E é interessante ele ter sido largado, né, justamente porque ele não pode. É como se fosse assim, cara, você tem que resolver os seus problemas com o seu lado Ilas para continuar a sua jornada. Então, é melhor que você volte para os seus 12 trabalhos, né? Que é o que ele faz. Ele volta para os seus 12 trabalhos para cumprir ali com a sua missão de desenvolvimento próprio, ok? Então, a história em si é basicamente essa, tá? E a gente tem várias formas, né, várias representações. Aqui a gente tem um mosaico, né, bem antigo, um mosaico romano, falando da sedução de Ilas pelas sereias. Acaba, gente, que essa história virou uma espécie de ensaio geral sobre ninfas. Toda vez que uma ninfa está seduzindo alguém, você pode imaginar a história de Ilas. Mas em alguns pontos ele tem as características dele mesmo, que é o quê? É ele indo pegar água. Tá vendo aquele com jarro? Então por que eu sei que esse mosaico aqui, né, também greco-romano, como é que eu sei que ele está falando de Ilas e das ninfas? Ó, porque ele tem um jarro aqui. Vocês estão conseguindo ver o jarro? Ó? Aqui ele está segurando um jarro para beber água, para pegar água. Então eu tenho certeza que essa história aqui é de Ilas e as ninfas, ok? E eu sei que ele não vai resistir. Gente, ó, não faça como Ilas, tá? Pelo amor de Deus, resistam às sereias, ok? Então, ó, aqui de novo tá Ilas com as sereias. Por que eu sei que são as sereias? Ó, tá aqui o elemento água, né? Tá aqui o elemento água. Tá aqui o jarro que ele foi buscar, né? E são seres de sedução que tocam ele, né? Que chamam ele. São elementos de sedução aqui que a gente tem, levando Ilas para o fundo das águas. Aqui, gente, lembrando que as águas, né, também são sempre representação da matéria. Elas representam o mundo material com tudo que isso implica. Desejos, sensações, por isso que são seduzidos. A ideia da sereia é que ela seduz as pessoas que têm desejos, né? Porque ela diz que vai satisfazer esses desejos. Então as pessoas que têm esses desejos da matéria são facilmente seduzidas. Por isso que Ilas se deixa levar, né? E se ele é a contraparte de Hércules dentro do mito, aí Hércules tem que resolver, que é como se houvesse uma parte dele, né, uma parte de Hércules, que cede aos desejos. E com isso a gente não passa nas provas, né? Vamos ver mais um aqui, ó. Esse daqui é mais sombrio, né? A gente está aqui, Ilas e as ninfas, né? Francesco Furini, 1635. Então você já vê a forma com que ele coloca, né? Ele olhando como quem diz assim, eu estou tentando resistir, né? Mas as ninfas me levam. Tá vendo que ela está segurando ele aqui, ó, meio que empurrando e puxando, porque ele não vai conseguir resistir, ele não tem a força de Hércules também, né, para resistir. E aqui é interessantíssimo o quadro, se você reparar o claro escuro, né? Você tem todo o quadro escuro e os corpos brancos, vê como eles chamam a atenção no quadro. E a gente tem também uma harmonia entre esses dois volumes do quadro, né? Que é esse aqui, junto com esse aqui. Então eu tenho dois volumes que se complementam, dando essa noção de harmonia. E eles seguem um pouco a luz, né? Se você for ver a luz, ela deve estar mais ou menos nessa direção aqui. Aqui fica mais escuro, né? E aqui mais claro. Então é como se você tivesse uma diagonal aqui, né? Nesse quadro, descendo para fazer a composição dele. Belíssimo, né? Outro que a gente tem aqui, ó. Ilas and the Nymphs, François Gérard.
Tá ele aqui, 1826. Esse aqui eu achei ele muito simpático, né? Assim, vem aqui, seu Ilas, né? Ela tá pendurando no pescoço ali. E como é que eu sei que é o Ilas? Ó, aqui o jarrinho, né? Tá aqui o jarrinho para que ele foi pegar água e acabou sendo levado. Aqui é interessante, se você for ver, né? A cara dele, cada autor, cada pintor, ele coloca uma reação específica em Ilas. Aqui ele é meio que pego de surpresa, mas ele tá com uma cara meio, lá vou eu, né? Quando ele chega aqui, ó, ele tá como quem tá tentando resistir e não consegue. Então cada obra, né, vai dando a sua interpretação de como é que o ser humano reage às tentações da matéria. É só você ver a expressão de Ilas e você vai ver como é que o autor percebe essa luta, né? Tá aqui Ilas de novo. O Ilas aqui, gente, ele já largou o vaso para pegar água aqui faz tempo, certo? Então esse daqui já foi, ele já está entrando, né? Ele já perdeu a batalha. Ele já está entrando, né? Tanto que ele até já largou aqui o vaso, né? Aqui pode ser Hércules procurando, né, também por ele, as pessoas procurando por Ilas aqui do outro lado. E aí você tem de novo, essa compensação, tá vendo? Ó, esse conjunto claro compensa com esse conjunto claro aqui, com esse ponto, né? Então a gente tem de novo essa diagonal aqui no quadro e os elementos do claro e do escuro. Então aqui é o claro no escuro, fazendo uma harmonia com essa outra parte aqui do quadro, que é clara também, como se fossem as duas quinas, né? Essa quina aqui harmonizando com essa quina aqui. E uma grande linha aqui que divide o quadro em dois, né? Você tem uma grande diagonal aqui, ó, que divide o quadro em duas partes, que também dá essa harmonia do estética, né, do quadro. Gente, aqui, veja, eu não sou artista, né? Eu não sou estudiosa de arte, eu sou uma grande curiosa. E aqui são alguns elementos que eu acredito que se você também, né, como eu, curiosa ali do assunto, são elementos que podem ajudar a gente a compreender melhor uma obra de arte. Porque o que acontece? A gente chega na frente de um quadro e a gente fala assim, ai, que lindo, né? Mas a gente não sabe muito bem o que analisa, o que vê. Então, com essas dicas aqui, bem de leigo mesmo, tá? Não tenho intenção de fazer um estudo aprofundadíssimo, né? Científico, teórico ali sobre, mas dá alguns elementos para que vocês possam, na hora de ver um quadro, pensar sobre isso também. Falar, olha, será que tem alguma diagonal, um quadrado, um triângulo aqui? Como é que são as cores, né? Que história é essa? Então, são elementos para ajudar você a apreciar melhor as obras de arte, tá bom? Então aqui Etty, né, o pintor 1833, ele também colocou aqui como título, né, Jovem Ilas com as ninfas da água. Olha só aonde está o jarrinho dele, né? Já era. Também foi pego. E aqui você está vendo, ó, uma está puxando, a outra está meio que seduzindo ali por trás, né? Olha só, olha lá para o lado, né? E ele, o que você está falando? Outras ninfas vindo aqui do fundo, que dão uma noção também de movimento, né? Aqui, essa ninfa aqui, você vê como se ela estivesse subindo, né? E aqui ele pega esse volume maior, né, com essas aqui e monta no meio do quadro, né? Então você tem dois momentos, né? Ele sendo seduzido em terra, né? A ninfa que está na terra aqui, e a água, porque aqui está todo mundo na água desse lado, né? Então a gente tem aqui uma divisão do quadro em duas partes também. Por isso que ele fica bem balanceado, né? E mesmo a gente que é leigo percebe que ele é muito harmônico. O Waterhouse está aqui, enfim, chegou, né? Começou a festa aqui com ele, então. E um dos títulos que você tem para essa obra é A Naiade ou Ilas com uma Ninfa, né? 1893. Tá aqui esse estilo maravilhoso do Waterhouse que eu particularmente adoro, né? Tá ela olhando para ele e ele meio seduzido aqui, né? Ele vai ser seduzido, ela tá olhando o que esse cara tá fazendo aqui, deitado, né? Venha para cá. E na obra a gente percebe o rio fazendo a divisão, né? O rio aqui ele monta, essa beira do rio monta essa divisão do quadro, e eu tenho esses dois volumes claros, né?
contrastando com o fundo, né? Um fundo mais escurecido que a gente tem aqui. Então tá aqui a obra de Waterhouse. E uma outra ainda que é mais clara, essa ideia de Ilas, né? Tá ele aqui sendo seduzido. E aqui é muito interessante, ó, quando você vê a cara das ninfas, é tipo assim, parece um negócio meio robótico, não é robótico, mas assim, sem muitas sensações, né? Porque são seres que não são humanos, não são seres humanos, são seres da natureza, né? Eles olham assim, percebe que o rosto que ele coloca não é um rosto com sentimentos, né? Mas é assim, vem, ó, está pegando no braço dele aqui. Aqui a divisão também do quadro, né? As ninfas são todas na água e ele ainda está do lado de fora. E elas estão seduzindo, umas olham, né? Essa aqui arrumando o cabelo sempre, né? Como sedução, aqui segurando ele. E aqui atrás está o jarrinho, tá vendo? Ó, ele está segurando aqui atrás. Elas estão segurando num braço e no outro braço aqui está o jarro, ó, tá vendo? E aqui está uma olhando. Eu acho essa expressão no rosto delas, assim, muito interessante. Parece que você está num, sei lá, no conto de fadas mesmo, né? Com esses seres meio angélicos, enfim. E aqui é um detalhe, né? Justamente do estudo que ele está fazendo para essa obra aqui, né? É um detalhe ele fazendo o estudo da expressão das ninfas, justamente. Gente, então é isso que eu tinha separado para o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que as dicas ajudem você cada vez mais a apreciar a beleza das obras que nós temos por aí, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.